Você está no canal Perspectiva da História, onde buscamos contar o passado pela voz humana de quem o viveu. Se você chegou agora, este é o capítulo seguinte da viagem de 1492. Se quiser entender como tudo começou, veja o primeiro episódio. Agora seguimos a história. Depois do primeiro contato, veio a convivência. Os espanhóis, liderados por Cristóvão Colombo, caminharam pelas ilhas que acreditavam ser parte das Índias. Viam árvores de folhas largas, rios limpos, pássaros coloridos e um clima que parecia não pertencer à Europa. Mas o que mais chamava a atenção eram as pessoas. Colombo escreveu que os habitantes locais tinham discursos suaves e rostos alegres. Diz que vinham sem armas, ofereciam o que tinham e pareciam não entender a ideia de posse privada nem de fronteira. Para ele, aquilo era sinal de boa inclinação para receber a fé cristã. Para os marinheiros comuns, o choque era outro. Eles vinham de uma Europa dura, fome, dívida, punição, inquisição, guerra. De repente, viam um povo que andava quase nu, que ria fácil e que dividia comida sem pedir nada em troca. Muitos ficaram desarmados por uma coisa simples: gentileza. Mas essa primeira impressão tinha duas leituras, onde alguns viam inocência, outros viam oportunidade. Colombo já pensava em autoridade, em administração, em controle. Nos escritos que enviaria à coroa, ele descreveu as ilhas como férteis, ricas e prontas para serem governadas. Falou de ouro. Falou de almas a converter, falou de plantio, de madeira, de riquezas futuras. Esse detalhe é importante. Naquele momento, ele já não estava apenas descrevendo o que via. Ele estava justificando o que viria depois. Os marinheiros iam se aproximando da vida local. Tentavam trocar objetos simples por ouro, espelhos de metal, contas coloridas, pequenos sinos. Para os europeus, coisas sem valor. Para os habitantes, novidade vinda do mar. Houve troca, houve curiosidade, houve até uma certa festa. Mas junto disso começou a tensão. Alguns relatos indicam que houve espanhóis que já tentaram exigir mais do que lhes era oferecido. O olhar de descoberta começou a se transformar em olhar de posse. A ideia de "isso é bonito" começou a virar "isso agora é nosso". Colombo registrou temor em relação a outros grupos da região, especialmente guerreiros de ilhas próximas, descritos como mais duros, mais preparados para lutar. Há menções à captura e violência entre tribos locais. Nem sempre ele entendeu o que estava vendo, mas ele percebeu uma coisa: havia conflito interno e ele podia usar isso. Ou seja, os espanhóis chegaram fracos em número, mas fortes em estratégia. Se conseguissem alianças com alguns povos contra outros, ganhariam poder. Enquanto isso, acontecia um episódio que marcaria o destino da viagem. A Santa Maria encalhou. Era noite de Natal de 1492, quando a nau Capitânia, a maior embarcação da frota, bateu em um banco de areia próximo à costa da ilha, que Colombo chamaria de Hispaniola. A tripulação tentou salvar o navio, mas a estrutura cedeu. A madeira precisou ser retirada às pressas para não ser engolida pelo mar. Daquele desastre nasceu o primeiro assentamento europeu permanente nas Américas, o Forte de la Navidad. Usando a madeira da Santa Maria, construíram uma pequena fortificação em terra. Ali seriam deixados 39 homens. Colombo escreveu que aqueles homens ficariam em paz e proveito, que iriam aprender a língua local, buscar ouro e garantir a presença espanhola até sua volta. Mas há um ponto que raramente é dito em sala de aula. Esses 39 homens não ficaram porque queriam fundar um novo mundo por idealismo. Parte deles ficou porque não havia mais navio suficiente para todos, e parte ficou porque, entre alguns marinheiros,
já havia nascido o desejo de poder local, mulheres, ouro, autoridade. Eles acreditavam que podiam dominar. Colombo então tomou uma decisão. Voltaria para a Espanha. Levou consigo provas do que havia visto. Não apenas objetos e relatos escritos. Levou também pessoas, habitantes capturados, levados à Europa como testemunho vivo de que ele havia encontrado novas terras e novos povos. Para Isabel e Fernando, isso teria peso político e religioso. A viagem de volta, no início de 1493, foi tudo menos tranquila. As caravelas enfrentaram tempestades severas no Atlântico. Há registros de medo real de naufrágio total. Colombo, acreditando que poderia morrer antes de chegar à Espanha, escreveu um relato da descoberta, selou esse relato num barril e lançou ao mar, esperando que alguém, um dia, encontrasse e soubesse que eles tinham chegado ao outro lado do oceano. Isso revela o estado mental dele naquele retorno. Não era só glória. Era pânico. Era urgência histórica. Era preciso registrar que eu fiz isso antes que o mar me apague. Quando Colombo finalmente chegou na Espanha, não voltou como pedinte. Voltou como alguém que trazia uma nova narrativa de mundo. Os sinos tocaram. Ele foi recebido com honra. Sua chegada não foi tratada apenas como um feito náutico. Foi tratada como sinal divino. A coroa católica podia, naquele instante, dizer ao resto da Europa: fomos nós que abrimos o caminho. Essas terras agora estão sob Deus e sob Castela. Isabel ouviu o relato de Colombo e chorou. Para ela, aquilo resolvia vários problemas de uma vez. Ampliava a influência cristã, prometia riqueza e colocava Castela numa posição histórica acima de rivais, inclusive Portugal. Mas, enquanto todo esse triunfo era celebrado na Europa, nas ilhas nada era simples. Os homens que ficaram no Forte de la Navidad acreditavam que seriam senhores do lugar. Alguns teriam tentado forçar relações, exigir ouro, impor comando. O que havia começado como recepção curiosa e até amigável foi se transformando em provocação e abuso. Isso é importante dizer. O conflito não começou só porque culturas diferentes se encontraram. Ele começou também por ambição. Quando Colombo voltou depois, já em uma segunda viagem com navios maiores, soldados oficiais e autorização formal da coroa, ele não encontrou o que tinha deixado. O forte de La Navidad estava destruído. Os homens que ficaram para representar a primeira base espanhola estavam mortos. Esse silêncio diz muito. Diz que o ciclo descobrir, ocupar, controlar não entrou limpo, entrou rasgando, entrou gerando perda dos dois lados logo no começo. A partir daí, a lógica mudou. Se, em 1492, a viagem ainda podia ser contada como exploração, em 1493 ela passou a ser ocupação planejada. Colombo não voltaria mais só como navegador. Voltaria como administrador. Voltaria com título. Voltaria com autorização explícita para organizar trabalho, dominar território e converter pela força, se necessário. É nesse ponto que termina a fase do mito do homem que cruzou o oceano e começa a fase concreta da colonização. Para a Espanha, era o nascimento de um império no outro lado do mar. Para os povos que viviam ali havia séculos, era o começo de uma perda que iria durar gerações. E é aqui que o mundo realmente muda. Não apenas porque dois mundos se viram, mas porque um decidiu que o outro agora fazia parte dele. Quando se olha 1492 de longe, parece aventura. Quando se olha 1493 de perto, parece uma linha que já aponta para tudo que viria depois: conversão forçada, extração de riqueza, imposição de governo, choque cultural definitivo. E por trás desses processos ainda existem pessoas,
Colombo, que queria a prova de que estava certo diante dos reis e de Deus. Isabel, que viu nisso um caminho para consolidar seu nome como a rainha que expandiu a fé. Os marinheiros comuns, que buscavam ouro e descanso e encontraram medo e violência. E os povos que estavam lá muito antes e que agora precisavam aprender, rápido demais, que o horizonte não era mais apenas um lugar bonito onde o sol nascia. Era um lugar de onde vinham homens que não iriam mais embora. Esta foi a continuação direta da primeira viagem de Colombo, não só a chegada, mas o depois, o impacto imediato, o começo real da ocupação. Você está assistindo ao canal Perspectiva da História. Aqui nós contamos o passado tentando recuperar o que muita gente perdeu, o sentimento humano no centro do fato. Se você quer que essa série continue e alcance mais gente, inscreva-se, curta e compartilhe. E comenta em qual ponto dessa história você teria desistido.